professores e alunos! A obra Manjaléu e outros contos do folclore mundial é uma coletânea de fábulas mitológicas escrito por Rosana Rios. São 6 histórias que nos levam a conhecer o folclore e parte da cultura de diferentes povos. O livro apresenta o conceito da palavra folclore e sua origem etimológica. As histórias são precedidas de uma introdução na qual se comentam alguns fatos sobre o país de origem do conto. Por fim, apresenta-se uma explicação acerca da importância dessa história para o povo ao qual ela pertence, bem como o seu significado e a lição que ela nos apresenta. É uma obra que, através da reunião de histórias do mundo todo, nos apresenta um pouco do universo mitológico de povos de diferentes regiões, com suas culturas e crenças particulares. Rosana Rios é uma autora que iniciou sua carreira literária com a obra infantil O Dragão Comilão, em 1988. Ela tem uma longa experiência como ilustradora e roteirista, tendo roteirizado, por exemplo, os programas infantis Bambalalão, da TV Cultura, e Agente G, da Rede Record. Nascida no estado de São Paulo em 1955, desde jovem encantou-se pelo universo da literatura fantástica e dos contos folclóricos, tendo escrito inúmeras obras sobre jogos de RPG e vários roteiros de histórias em quadrinhos. Formada em Educação Artística e Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Rosana tem em sua carreira e característica marcante de contar e recontar histórias das diferentes mitologias do mundo como forma de encantar e despertar a curiosidade sobre a literatura em crianças e jovens. A primeira imagem que talvez se tenha quando se pensa na palavra literatura é a de como foi escolarizada em estéticas literárias ou períodos literários. A literatura aparece como disciplina na primeira série do ensino médio. Os alunos e alunas percorrem com ela um caminho longo, que geralmente começa no século XII, com o trovadorismo, e vai até o século XX, com o modernismo. No Brasil, a literatura nasceu com a carta de Pero Vaz de Caminha, um relato feito pelo escrivão da Armada Portuguesa e enviado ao rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre o que viu quando aqui chegou em 1500. Dos idos da colonização até hoje, surgiram e continuam a surgir vários movimentos literários e escritores talentosos. Mas, apesar da riqueza de estilos e escolas, somos ainda um país pouco acostumado às letras. Nós, brasileiros, lemos pouco em comparação a povos de vários outros países, inclusive da América Latina. E esse segue sendo um dos nossos principais desafios como sociedade. Que tal conhecer agora a origem da palavra literatura? A origem da palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, classifica a literatura como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais. Já a representação da realidade está nas obras literárias, que relatam fatos que realmente ocorreram. Os gêneros literários são possibilidades estilísticas. Existem 3 grandes divisões entre eles: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como palavra cantada. O gênero narrativo é a palavra narrada. E o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra. A obra Manjaléu e outros contos do folclore mundial se caracteriza por ser um livro de gênero conhecido como conto fantástico. Nele existe uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade. Esse tipo de literatura está associado a autores estrangeiros, tais como Franz Kafka e Edgar Allan Poe.
No Brasil, temos escritores em destaque como Machado de Assis e Érico Veríssimo. O conto é um tipo de texto em que se conta uma história que relata um acontecimento, seja ele contido dentro da realidade ou ficcional. Pode também ser contado de forma oral ou escrita, com narrativas que são ações de personagens que ocorrem em determinado espaço e tempo. Elas são descritas por um narrador, que geralmente é um narrador observador, ou seja, uma terceira pessoa observando sem intervir na história contada. O conto possui elementos e estrutura bem marcados em sua estrutura. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Um livro que desperta a imaginação e estimula o leitor a conhecer novas visões de mundo. Uma ótima leitura a todos!